E aí, pessoal, espero que esteja tudo em paz com vocês. Olha só, aqui na série Simplificando a Bíblia, nós vamos estar hoje simplificando mais uma daquelas expressões bíblicas que às vezes viram um terror na hora que a gente está lendo, tá bom? Muito provavelmente você já leu a Bíblia e você se deparou de repente com a expressão pedra de esquina. Ou de repente você se deparou com a expressão pedra angular ou ainda pedra fundamental, pedra preciosa. De repente, na leitura, você não consegue entender exatamente o que o texto quer dizer, porque essa expressão ela não é comum para você. Então hoje nós vamos estar entendendo isso, tá bom? Olha só, para você compreender melhor, você precisa entender primeiro que antigamente o modo de construir, quando havia construções, era necessário, antes de iniciar qualquer construção de alvenaria, ter uma pedra que iria ser a base de todo o restante. Essa pedra era colocada geralmente na esquina. Sabe hoje quando a gente tem na casa, a gente tem um quarto, né? Formando aqui um quadrado no quarto. A base, a ponta de cada quarto aqui tem uma coluna, a gente chama de coluna. A coluna fica ali na pontinha, formando o ângulo. Exatamente era assim antigamente nas construções. A primeira pedra ou pedra fundamental era posto no canto da edificação. Por isso ela é chamada também de pedra de esquina, porque fica na esquina da construção. Com base nessa pedra, todas as outras pedras iriam ser postas. Vale ressaltar que, bem antigamente, especialmente no tempo de Jesus, haviam construções de pedras de fato, onde uma pedra era posta sobre a outra. Por isso a referência é colocada. Então, toda vez que você lê na Bíblia a expressão pedra fundamental ou pedra de esquina, pedra angular, entenda que é uma metáfora para dizer que aquela coisa é algo basilar, é algo importante, é algo que é posto como base para que outras coisas sejam feitas sobre ela. Entendeu? Então, por um exemplo, se você ler Isaías, capítulo 28, verso 16, diz assim: por isso, diz o soberano Senhor. O que o Senhor diz? Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia nela jamais será abalado. Ou seja, eu estou pondo em Sião uma pedra que é fundamental. Quem confiar nela, ou seja, quem se pôr sobre ela, quem for posto sobre essa pedra, nunca vai se abalar, porque essa pedra é experimentada, ela já foi experimentada e é uma pedra boa. Entendeu aí? Esse mesmo texto, Pedro vai fazer referência, uma citação desse mesmo texto. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 6, Pedro vai dizer assim: pois assim é dito na Escritura, Isaías 28 e 16, eis que ponho em Sião uma pedra angular, ou seja, a pedra de ângulo, né? Não necessariamente que tenha que ser um quadrado, tá bom? Se antigamente fosse construir uma porta, que era normal, hoje as portas são quadradas, mas antigamente as portas eram assim. Essa porta, muito provavelmente no centro dela, na parte de cima, iria ter a pedra angular, que é a partir dela o ângulo vai ser formado e ela vai ser a pedra fundamental. É a partir do meio que todo o resto vai ser construído, para que não saia errada a construção. E aí Pedro vai dizer assim, olha, eis que põe em Sião uma pedra angular, aquele que confia nela jamais vai ser envergonhado. Falando de Jesus Cristo e fazendo referência às construções, como um modo de dizer assim, Jesus Cristo é a principal pedra, ou seja, é a principal pessoa, é o principal fundamento. Jesus Cristo é a base. Quem confiar em Cristo Jesus, ou seja, quem se pôr sobre ele, quem ouvir os seus ensinamentos, quem acreditar no que ele fala e passar a fazer como ele faz, nunca vai ser abalado, nunca vai se envergonhar, porque é uma pedra experimentada. Entendeu aí? Ainda, 1 Pedro, ele vai dizer o seguinte: portanto, para vocês, ou seja, para mim, para vocês também, os que creem, esta pedra é preciosa demais. De fato, porque é a partir dos ensinamentos de Cristo
que nós fundamentamos os nossos princípios, nossos valores, nosso ensinamento. Então é precioso demais para nós. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é um modo de Pedro falar dos fariseus do tempo de Jesus, dos saduceus, dos sacerdotes, que não creram em Jesus, não acreditaram em Cristo Jesus, não deram crédito a essas palavras, porque achavam que ele não era ninguém. Lembra aquele texto que diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então não se esperava que Jesus Cristo fosse alguém importante, porque de Nazaré não pode vir nada bom, era o que se imaginava. Então, olha o que a referência de Pedro diz. A pedra que os construtores rejeitaram, quem eram os construtores? Os mestres da lei de antigamente, do tempo de Jesus. Eram eles que construíam a vida espiritual daquele tempo. E a pedra que eles rejeitaram, ou seja, Cristo, veio se tornar a principal pedra, a pedra angular. Ou seja, a pessoa que eles entendiam que não valia nada, era a pessoa mais importante, porque ele era a pedra fundamental. Entendeu aí? Naturalmente, esse texto de Pedro, de 1 Pedro 2:7, é uma referência a Salmo número 18, verso 22, que o salmista lá vai dizer exatamente isso. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, ou seja, a pedra de esquina, a pedra fundamental. Por fim, só para a gente finalizar o vídeo e não ficar muito grande, tem um outro texto em Efésios 2:20 que diz assim: vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como pedra angular. Ou seja, vocês estão fundamentados no fundamento dos apóstolos. Quem é o fundamento dos apóstolos? Cristo Jesus, a pedra fundamental. Porque sobre Cristo se pôs os apóstolos. Ou seja, com base em Cristo, a partir de Cristo, os apóstolos passaram a ensinar. Então, os ensinamentos dos apóstolos vêm de Cristo, que é a pedra fundamental. E nós que recebemos os ensinamentos dos apóstolos, estamos fundamentados sobre o fundamento dos apóstolos, que é Cristo Jesus. Beleza? Galera, é isso. Espero que isso facilite demais o seu entendimento para as próximas leituras. Gostou do vídeo? Dá um like aqui, vai. Isso ajuda demais nosso canal a crescer, tá bom? Compartilha lá no Facebook, no Twitter, compartilha no Instagram, compartilha no WhatsApp, tá bom? Faz com que outras pessoas se esclareçam acerca da leitura bíblica, tá bom? Se você puder, além de dar seu like aqui, se inscreve no nosso canal. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a pedra de tropeço, tá bom? Porque do mesmo jeito que Cristo é tido como pedra fundamental, pedra angular, pedra de esquina, em um outro texto ele é tido como pedra de tropeço. E aí alguém pode ficar confuso. Como que Jesus é uma pedra de tropeço? E aí você vai entender isso no próximo vídeo. Quer assistir uma de nossas pregações? Aqui em cima, nos vídeos sugeridos, você pode assistir uma pregação nossa, tá bom? Um abraço e até a próxima.